Olá, pessoal! Nós estamos aqui reunidas para falarmos um assunto bastante sério hoje e acho importante você permanecer conosco já de cara, quero te dizer isso, porque a gente vai falar sobre um tema não só importante, como também ele é polêmico. Exatamente. Porque nós estamos cercados de conteúdos o tempo todo e o que nós temos visto em alta nos últimos tempos é que não apenas em alta, mas é algo que está de uma forma muito mais aberta, muito mais exposta, é que nós temos muitos conteúdos que estão sendo produzidos que camuflam as coisas certas e enaltecem as coisas erradas, até mesmo normalizando essas coisas. E nós precisamos ter assim um alerta o tempo todo na nossa mente ligado, porque principalmente o que está sendo veiculado são conteúdos sexuais que se normalizam no meio da sociedade. Então, fique aqui conosco para você entender o nosso posicionamento de acordo com a palavra de Deus. Como o assunto ele vai estar um pouco voltado para a imoralidade sexual, é preciso que você entenda e compreenda que a imoralidade sexual ela está sendo altamente glorificada nos nossos tempos e isso tem afetado não só a nossa visão de mundo, que vem pela normalização, mas isso também tem afetado a fé. Isso tem afetado a nossa fé, porque faz muitas vezes com que as pessoas venham questionar valores bíblicos, venham questionar princípios cristãos, que é o que nós estamos trazendo aqui. E eu quero trazer para vocês um versículo que está lá no livro de Efésios, no capítulo 5 e no verso 3, que diz assim: mas entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Então, nós vamos refletir aqui sobre algo que parece inatingível para os nossos dias, para o nosso tempo, mas que, como disse Jó, fiz uma aliança com os meus olhos, não colocarei sobre uma virgem, porque ele estava guardando os seus olhos para que contemplassem apenas o Senhor. Sim, na verdade, é o que o mundo, é o que as pessoas que não têm a mesma fé que a nossa quer vender, que é inatingível, que é impossível consumir algum conteúdo que sem ali a presença de um conteúdo inapropriado, com imoralidade sexual, presente, constante. Isso é a propaganda, mas a verdade não é essa. A verdade é que sim, existem conteúdos que são muito bons, que são premiados e que nós consumimos e ainda somos edificados por meio desses conteúdos. Então, assim, não caia nessa mentira deslavada que é vendida aí aos baldes, que não há o que se preocupar. E que conteúdo bom que você vai encontrar se não tiver esses tipos de mensagens ali dentro, quando na verdade nós sabemos que sim. Então, nós já queremos até começar por aí. E tem até um vídeo no canal que a gente faz indicações de conteúdo já falando o que é possível que um crente consuma para edificar a sua fé e promover a sua maturidade cristã. Então, já o primeiro item que a gente quer trazer para essa conversa é que sim, a mídia ela influencia a nossa forma de pensar. Aliás, vamos até ressignificar aqui, a mídia ela quer influenciar. Se você se deixa influenciado é porque você se permite a esse tipo de conteúdo. E ela faz justamente com o intuito para moldar a nossa percepção, tirar aquela imagem do certo que nós possuímos, que todo ser humano apresenta, do que é certo e errado. Isso é até moldado pela nossa sociedade, pela nossa família e moldado também pela religião. Então, nós cristãos temos muito claro o que é permitido, o que não é permitido. Existe aí desde o começo, né, das escrituras, lá nos primórdios, as tábuas dos 10 mandamentos, indicando claramente o que era o sim, o que era o não. E nós temos agora, por uma mídia muito bem produzida, seja pelo estilo musical, cultural, midiático, induzindo as pessoas a mudar essa percepção. Olha só, o que é
errado não é mais. Nós estamos aqui vendendo para vocês de uma forma muito mais glamurosa, cheia de luz, de romantismo para atrair certos tipos de espectadores, quando na verdade a mensagem que está por trás, aquele conteúdo que está por trás ainda é nu e cru e é errado. Nós temos que ter essa clareza que sim, a mídia elas quer nos influenciar para que nós consumimos esse conteúdo e mudemos também a nossa perspectiva no pensar e no falar. E até mesmo nosso comportamento, porque a gente tendo a nossa mente modificada, a gente vai indicar aquilo para o nosso colega. Olha lá. E é o outro que vai ter a mente modificada também e cria-se ali um ciclo. Propagação, né? Um vírus que está sendo disseminado nos nossos dias. E antes de nós começarmos a gravar, nós estávamos comentando aqui e as pessoas têm assim, quando você fala de deep web, dark web, determinados conteúdos que são produzidos pelo cinema adulto, pela produção de filmes adultos, as pessoas têm até uma certa repulsa. Nojo, né? O que é isso? Não, eu não acesso isso. As pessoas criam ali algo muito... Elas têm muito claro de que elas não querem consumir. É um valor convicto que ela não quer estar ali presente. Elas não querem fazer parte daquele mundo, não querem consumir esse tipo de conteúdo. Mas quando vem algo sutil, velado, a pessoa consome e indica para outros. E qual é a minha decepção, Mônica, como cristã, como serva de Deus? É como quando eu encontro outros cristãos, outros que se denominam cristãos, que estão também fazendo indicação dos conteúdos que trazem em si apenas conteúdo sexual, apenas conotação sexual, algo que não traz nada, não é algo pontual. Quando as pessoas fazem indicação de filmes e séries que não têm um relacionamento sexual ali pontual, mas sim pessoas que estão indicando algo que está muito claro, muito explícito frequente, ali, né? Frequente. Todos os episódios estão ali frequentes, aquelas cenas de moralidade, de conteúdo que é romantizado para que tenha aquela venda. E aí a gente vamos voltar lá no Gênesis, né? O que aconteceu ali na queda de Adão e Eva foi Eva dar ouvido àquilo que a serpente falou e dar o descrédito à palavra de Deus. Quando a gente dá o descrédito à palavra de Deus, a gente ouve o que o inimigo está falando e acata aquela palavra sutil, aquela palavra bonita, vai ser como Deus. Aí nós caímos no erro de abandonar aquilo que o Senhor Deus tem para nós. E sem querer fugir do assunto, mas acho que a Mônica vai lembrar que ela é mais velha que eu. Irrelevante, mas é... Até passo mal. Irrelevante, Tava esperando por essa. Irrelevante, mas é porque pelo contexto familiar, né? Creio que a Mônica vai se lembrar. Nossa mãe sempre leu muitos livros de guerra. E eu me lembro quando eu era criança que a mãe deixou de ler um livro que contava a história da Segunda Guerra Mundial, baseado em fatos reais, porque aquele livro trazia muitos palavrões. E o que ela falou? Ela falou assim, eu vou deixar de ler esse livro. Por quê? Porque ao ler tantos palavrões, tantas palavras de baixo calão, seria como se eu as estivesse pronunciando. Então isso ficou na minha mente, ficou gravado na minha memória de alguém que deixou de lado aquilo que tanto gostava, que era ler sobre a Segunda Guerra Mundial e ler um relato verdadeiro, um fato verídico ali, por conta ali daquilo que ela entendeu que seria algo que apontaria contra a sua fé e que realmente é. Hoje eu tenho clareza. Hoje as pessoas estão envolvidas com os conteúdos sexuais de uma forma normal, né? Normalizou-se, né? Se tornou-se algo tão comum que as pessoas consomem e indicam. E assim, eu gostaria até de falar, já que você pontuou sobre isso, como é que o que vai perdendo o efeito. A mídia quer que você vai perdendo o efeito sobre o errado, sobre o certo e normalizando. Essa é a palavra que encaixa muito bem. Eu lembro que eu li um livro chamado O Estudante, que minha mãe deu entregou para que a gente lesse quando a gente era em faixa de criança, adolescente, mais ou menos. E nas etapas finais desse livro, ele tinha lá um palavrão. E o menino desculpava. E sabe qual era o palavrão? Cara. Sim. E eu fiquei voltando assim a leitura e o menino em sequência pedia desculpa para a mãe e eu fiquei voltando para procurar esse palavrão e não encontrava. O que eu quero dizer com isso? Naquele momento em que o livro foi escrito, que é um livro mais antigo ainda, aquilo era uma forma ofensiva de se tratar o outro. Hoje em dia,
tudo bem falar essa expressão, né? Mas é como que a mídia vai introduzindo, e como que ela vai introduzindo isso? Vai colocando na música, vai colocando no cinema, vai colocando na televisão, vai colocando nas pessoas que estão aí em altas, que estão nesse momento as estrelas famosas, e vai trazendo, né? Os influencers, e vai trazendo isso pro cotidiano, e pro cotidiano, até que o momento não tem mais impacto aquela palavra, não tem mais impacto aquela ação, não tem mais impacto aquela cena. Já não causa mais aquela vergonha, aquela repulsa quando a pessoa vê. Exatamente. E é o que a Bíblia chama de ter a mente cauterizada, e você não pode ter a mente cauterizada pelo pecado. O pecado, ele tem que realmente, você tem que ter em mente de que ele é aquele que faz divisão entre você e o seu Deus. É o pecado que vai afastar você do seu Deus. Então você precisa, ao primeiro sinal de que existe ali algo que desagrada a Deus, você tem que praticar a tolerância zero. Olha, foi algo pontual ali, dá para você continuar assistindo, tudo bem, mas é algo que está frequente, que tudo bem assim, né, gente? Tudo bem, mas no sentido de que você consegue passar e consegue ainda aproveitar alguma coisa. Exatamente. Mas existem momentos que você precisa abrir mão. E abrir mão mesmo e dizer assim, não, eu não vejo, eu não assisto, eu não pactuo com determinados conteúdos. Creio que podemos partilhar também um versículo aqui para que as pessoas tenham uma noção a mais também de como a Bíblia trata a imoralidade sexual. E nós separamos aqui 1 Coríntios 6,18, diz assim, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. A imoralidade sexual, a gente precisa relembrar daquele versículo bíblico que Jesus ele vai explicar, ele vai dizer que ouviste o que foi dito por Moisés, que se alguém cometer adultério, deverá então ser tratado como alguém que cometeu adultério. Mas eu vos digo uma coisa maior, que se alguém simplesmente olhar e cobiçar, este também já cometeu adultério em seu coração, já adulterou. Se um homem olhar para uma mulher e desejá-la, ele já adulterou com ela no seu coração. Porque a gente está lendo aqui, ó, todos os pecados são cometidos fora do corpo, mas o que peca, aí você fala assim, você entra no grupo do isentão. Não estou praticando a imoralidade sexual na prática, mas ao aceitá-la como parte daquilo que você consome, você está concordando com os ardis, com as astutas ciladas que o inimigo tem colocado aí em todos os momentos. Então você precisa se decidir para que você não venha transgredir contra Cristo. E aí tem consequência em outras áreas da vida, né? Aí você pensa assim, escuta Deus e fala, nossa, Deus está sendo muito dura, né? Dura, você está levando muito ao pé da letra. Não tem nada a ver com o que você está falando. Não tem nada a ver? Então vamos ver. Vamos ver se não tem nada a ver, né? Vamos ver que está lá em Romanos, no capítulo 1. Lá no verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, e vai, gente, a lista continua. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, obedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, assim, não tem nada a ver só eu consumir, não tem nada a ver só eu ver. Errado está lá quem pratica, errado está quem lá faz, errado quem foi lá e gravou. Esse que vai para o mármore do inferno, vai lá para o inferno conhecer Satanás. A Bíblia diz que não. Aqueles que consentem, aqueles que também estão ali sendo coniventes, que estão ali, nossa, que legal, como que eu quero terminar logo essa série de 320 temporadas aqui, eu vou indicar para mais outros também se corromper.
Esse está sendo muito claro aqui, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte porque estão fazendo tais comportamentos, mas também aqueles que não fazem, aqueles que consentem também são dignos no mesmo padrão de justiça de Deus. Então não se engane, o padrão de Deus é muito alto, porque até aquele que cobiça, ele também está sendo condenado perante Deus. Exatamente. E em Romanos mesmo, que a Mônica acabou de ler o capítulo 1, tem no capítulo 12, e eu vou ler a partir do versículo 1, para nós entendermos quão sério é. E aí nós vamos explicar para vocês também entenderem. Diz assim, ó, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, Paulo não estava pedindo apenas, Paulo não estava apenas aconselhando, mas ele estava até num tom de imploração, dizendo assim, irmãos, eu estou rogando a vocês, pela compaixão de Deus, que o vosso corpo seja apresentado a Deus em sacrifício vivo, para que vocês possam não vos conformar com este mundo. E aí, é a questão do que a Mônica falou ali, as pessoas ficam assim, errado tá ele que gravou, errado tá quem fez a cena, errado tá quem editou, errado tá quem foi lá e comprou, financiou tudo. Mas o que a Bíblia está nos falando é que não adianta você ficar ali, quando ela está dizendo não vos conformeis, não é aquele, eu estou indignado, não me conformo que esse povo está fazendo errado. Mas o que a Bíblia está ensinando é aqui, ó, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, não consuma este conteúdo a ponto da sua mente ser mudada e transformada para que você deixe de lado a palavra de Deus. Então, é muito sério, porque Paulo, ele vai pregar, ele vai dizer assim, que ele pregava muito, sim, mas ele também esmurrava e subjugava o corpo dele para que, pregando a muitos, ele não fosse encontrado em falta. Então, assim, às vezes você está lá falando contra sites de conteúdo adulto, você está falando contra tantas coisas e você está ali aceitando aquilo que é sutil, aquilo que é glamuroso, que é delicioso aos olhos, né? E a pessoa está ali se entregando, né, ao pecado, entregando o corpo dela, porque você não está entregando apenas a sua mente, você está entregando o seu corpo àquele pecado, porque daqui a pouco tudo seu estará indo por aquele caminho. Eu acho interessante até, Daisy, já que a gente entrou nessa questão de glamour, o quanto que as pessoas acham repugnantes sites pornográficos. Quando a gente fala isso no meio cristão, não pode consumir, né? E de fato não pode, mas ela acha isso repugnante, o site pornográfico, os outros que nós já citamos aqui, mas ela acha interessante, gasta horas do seu dia para assistir esses que são vendidos de uma forma mais menos profissional, digamos assim, que o outro site ali serviria para ela. Ela acha ali tão interessante a ponto de perder horas da sua vida consumindo conteúdos que claramente está sendo produzido sobre um outro viés. Mas é o mesmo assunto, né? Mas é o mesmo assunto. É um assunto que é apenas para fisgar pessoas que estão fracas na fé, que não estão ali servindo a Deus de maneira coerente, porque assim, pessoal, se você estivesse de fato mergulhando na palavra de Deus e você estivesse transpirando a santidade de Deus, esse tipo de conteúdo, você começar a assistir por indicação, por curiosidade e tudo mais, mas você não se sentiria confortável em permanecer nesse tipo de conteúdo, porque assim, você pensar que o próprio Deus não está ali contigo naquele momento, que você está ignorando que Deus é onipresente, que Deus não está ali com você naquele momento. Então, preste muita atenção no que você está fazendo nesse ato de não glorificar a Deus nesse momento da sua vida. Um outro ponto que a gente quer trazer aqui para vocês é que não existe uma mensagem neutra, uma linguagem neutra da mídia cinematográfica. Ela sempre vai querer trazer algum tipo de mensagem subliminar para aquela pessoa que está consumindo aquele produto dela. Muitas vezes transmitindo ali uma mensagem que está explícita, como algumas séries, alguns filmes que a gente está aqui comentando com vocês, está explícito ali. Obras de magia, cenas de moralidade sexual, cenas que não são coniventes com nossos
pensamentos e critérios cristãos, mas também há aquelas que são mais ardis, como as mensagens implícitas que estão sendo colocadas ali dentro. Então, quando eu era estudante e estava ali no ensino médio, o professor falava assim: escreva de forma impessoal, esse texto aqui não pode ter nenhum viés de opinião sua. É impossível escrever qualquer coisa se você, no momento que você está escrevendo, isso está dando uma opinião sua. Assim, da mesma forma, a mídia que está sendo colocada diante dos seus olhos. Então a gente precisa, nesse momento, ser super consciente, muito crítico, a ponto de falar assim: será que esse assunto glorifica a Deus? De fato, ele está sendo edificante na minha vida? Porque claramente um assunto como esses que são citados até o momento, assuntos até mesmo onde que coloca um personagem que traz ali a representação do próprio maligno, com todos os feitos dele, mas romantizam as suas ações, as suas falas, romantiza ali o personagem e a pessoa vende e assiste porque essa série é muito boa, quando na verdade, será que não percebe toda a promoção que está sendo feita ali, né? Exatamente, a propaganda para tornar o que é ruim bom? Então, onde que a gente vê que um personagem desse teria tanta aceitação do público cristão? A Bíblia deixa lá uma passagem em 1 Tessalonicenses, pessoal, tô virando aqui, é porque tá aqui marcado na tela, tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 21 e 22, diz bem assim: examinem tudo, retenham o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. Afastem-se de toda forma de mal e retenha aquilo que é bom. Será que quando você está consumindo esse produto, lendo esse livro, vendo essas cenas, isso não é uma forma do maligno que está se manifestando à sua frente? E um outro versículo que eu trago aqui também para reflexão é esse aqui que está lá em Salmos, no capítulo 101, no verso 3, que diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Então tenha noção daquilo que você permite acessar, o que você permite consumir. Faça suas escolhas de forma consciente para que você possa falar assim de forma convicta quando chegar até você: não porei tal coisa diante dos meus olhos, não aceito, por mais que você tenha aí suas, vocês mesmos sendo cristão, porque sim, podem ter cristãos que vão chegar para você e falar assim: consuma, é muito legal, a gente assiste aqui, casais que se unem para fazer isso, porque será que esse casal que está se unindo para fazer esse tipo de consumo de produto, eles estão gastando o mesmo tempo em oração? Em oração, em jejum, na devocional, né? Todos os problemas nós temos, pessoal, mas trazer mais um problema que Deus abomina para a nossa vida é uma questão assim a se refletir. Já que nós falamos aqui todas as coisas que, lendo a palavra de Deus, fazendo a interpretação muito clara, está raso ali na palavra de Deus, e nós entendemos o que nós não devemos consumir, o porquê tais conteúdos não devem fazer parte da nossa vida, a Mônica separou pra gente aqui uma lista de filmes e séries pra gente poder assistir, pra nossa mente ser edificada pela palavra de Deus. Então, muito mais do que falar não, falar sobre esses erros, que é muito importante também, a gente quer mostrar para vocês que existem sim conteúdos cristãos que são produzidos com mensagens positivas, mensagens inspiradoras, que traz ali no final para você uma sensação de assim: nossa, vou sair desse filme, que não fique só preso a isso, né, Deise? Mas vou sair desse filme, vou orar, vou sair desse filme que vou ver como que eu posso restaurar o meu casamento, ver como que eu posso fortalecer mais a minha fé. É um filme que te instiga a tomar atitudes boas e pautadas na palavra de Deus. Atitudes cristãs, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, um filme que a gente indica, O Prova de Fogo. Um filme muito bom que fala sobre casamento, restauração no casamento, um homem que se dedica a ali salvar o seu relacionamento que estava falido pelos próprios comportamentos dele. Quarto de Guerra, um filme excelente, que você entende ali a importância da oração, de você orar, se debruçar, falar com Deus de uma forma gostosa, não como uma obrigação, uma forma específica também que o filme mostra, de você falar com Deus de forma específica, de um lugar específico também. Enfim, outros filmes como Desafiando os Gigantes, que é um filme maravilhoso.
O filme de Deus Não Está Morto, que tem aí a versão 1, a parte 2 também, deve ter a parte 3, não sei. Milagres do Paraíso, Corajosos, um filme excelente, muito bom também de se ver. O Fazendeiro em Deus, que mostra uma dificuldade ali do fazendeiro, de terras que não tinham as chuvas, e ele começa a conversar com Deus, passa muitas dificuldades. O Céu é de Verdade. Tem um outro filme também, né, Daisy? O filme que é baseado em fatos reais, Em Defesa de Cristo. Então, são todos filmes que têm, assim, uma proposta de elevação de espiritual, uma proposta, assim, de que você se sinta instigada pela palavra de Deus. Não é um filme que você permanece no mesmo. Bem, a gente gostaria também de indicar aqui séries para que vocês possam assistir. São séries que uma parte delas acredito que vocês conhecem, como por exemplo, um famoso que está aí em alta, que é o The Chosen, que conta a história de Jesus e que enquanto passeava com os discípulos aqui na Terra. Nós temos A Tropa do Lenço, que foi lançada lá em 2022, que é um adolescente que ama participar do clube de desbravadores, por isso quando se muda para uma nova escola, uma nova realidade, nem todos gostam do seu jeito, ali animado. Nós temos uma série cristã também, que é a Greenleaf, que é uma família que administra uma mega igreja em Memphis, mas seu trabalho e suas vidas pessoais são contaminados pela ganância e adultério e outros pecados. É uma série, pessoal, que fala sobre os pecados que acontecem dentro de uma grande igreja e como que a gente deve prestar atenção para não cometer esses atos e quais são os impactos que isso tem na nossa vida. Temos essa aqui também, Voices of Fire, que nessa série o bispo Ezequiel monta um coral gospel inspirador, e multicultural com a ajuda do sobrinho superstar Williams. E nós temos também indicações para o público infantil, por exemplo, Esmilinguido, que é um personagem protagonista cuja vida é retratada em um formigueiro. O Smee, como é chamado pelos amigos, é uma formiga bastante ativa que interage com seus amigos, com a natureza, ressalta os valores cristãos em todas as suas atividades. Tem outros também, né, desde conteúdo cristão que as crianças podem consumir. Que no YouTube mesmo você consegue encontrar conteúdo cristão infantil, que eu acho ótimo e super recomendo, que é Minha Primeira Bíblia. Você encontra também no canal O Grande Livro. Você encontra A Minha Bíblia Eu Vou Ler. Tudo isso aqui, gente, são nomes de canais, tá? A Minha Bíblia Eu Vou Ler. Tem o Turminha da Graça e tem o Midinho, o Pequeno Missionário. São canais aí que eu já acompanhei por um tempo, acompanho alguns ainda. São bons, né, gente? Esses primeiros que a Daí citou são canais muito legais, que contam histórias bíblicas e tem edições fantásticas. A gente que é adulto aí fica apaixonado pela forma que eles traduzem isso para as crianças, né? Pessoal, o nosso intuito aqui é que vocês percebam que tem vídeos, que tem séries, que tem filmes que são apropriados para o público cristão, que tem ali mensagens que de fato são baseados nas escrituras. Então, por que não consumir? Se nós não tivéssemos, até que poderíamos falar, puxa, não tem material de qualidade, é muito ruim esse vídeo, é muito ruim essa série, quando na verdade nós temos e nós não sabemos porque nós não procuramos, não nos inteiramos, não estamos ali a par do que está sendo produzido para nós mesmos, para glorificar o corpo de Cristo. E se não tem ninguém aí que indica esse conteúdo para você, nós aqui indicamos e você não vai mais poder dizer assim, só tinha gente me indicando série de má qualidade. Que não, que gente. Agora, esses aqui são legais, podem assistir. Agora vocês estão indesculpáveis. Exatamente. Como diz a palavra de Deus. E aí eu queria encerrar com um versículo da palavra de Deus, que é uma palavra lá de Eclesiastes, que acho que fecha muito bem esse nosso pensamento, Eclesiastes 12, no versículo 13, que diz assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então que você não tire os olhos de Cristo, não desvie aí os seus olhos por um momento e dizer assim, é só isso, não tem nada a ver, porque nós devemos temer a Deus. E essa palavra aqui acho que é o fechamento de tudo. Lá no inferno, com certeza, tem um monte de nada a ver. Porque até isso a mídia quer propagar que nem o inferno mais existe, né? Existe, é real. E a gente está aqui fazendo essa mensagem para que você tenha esse cuidado, essa atenção e não caia nessas mensagens
mentirosas que estão sendo propagadas por aí. Então assim, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo cristão que está percebendo que está aqui com dúvida, será que esse tipo de conteúdo eu devo consumir ou não? Se já está consumindo, mandem para ele, vai entender essa mensagem direta que você está mandando. Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Se você tem alguma indicação de filme aqui, né, Deise? Pode deixar aqui pra gente também. Por enquanto, cristãs, nós gostaríamos também de consumir e conhecer mais quais são os filmes que temos aí para nós. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nós vamos ficar muito felizes com vocês aqui presentes. É isso, pessoal. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá, tchau.